Bom, nós vamos à nossa segunda aula desse projeto de 10 aulas para o dia a dia. E hoje o nosso objetivo vai ser ampliar a quantidade de energia do nosso corpo através dos pranayamas, através das técnicas respiratórias e utilizar técnicas de limpeza orgânica, que são chamadas de Kriya, para potencializar essa energia também. De técnica corporal, nós vamos utilizar 2 ou 3 no máximo, e entre essas 2 ou 3 nós vamos fazer a invertida, tudo bem? Então, vamos começar com as pernas cruzadas, lembrando, mulheres, o calcanhar direito perto da base da coluna e o esquerdo pela frente, e os homens sempre o oposto, primeiro o esquerdo e depois o direito. A variação com as pernas cruzadas independe do seu grau de avanço. Então pode ser assim, pode ser o pé que está por fora vir aqui em cima da coxa, ou o inverso, primeiro de dentro e depois o da frente fica só pela frente, dessa forma assim, ó. Sempre trazendo o calcanhar de polaridade negativa mais perto da base da coluna. A gente vai começar com um aquietamento. Mulheres, o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita, e os homens, o inverso. A coluna ereta, os ombros descontraídos, feche seus olhos. E a partir de agora você vai realizar um mergulho da pele para dentro. É como se nesses primeiros instantes da sua prática você pudesse cessar qualquer tipo de instabilidade, qualquer tipo de turbilhão emocional, mental e obviamente físico. Então faça com que o seu corpo fique estável, confortável, prazeroso neste asana. As mãos, da mesma forma, pousadas sobre as pernas ou sobre os pés de uma forma muito confortável, muito gostosa. E você passa a vivenciar essa primeira parte, esse primeiro anda dessa prática, que é um mudra. Mudra quer dizer simplesmente gesto. E é através desse gesto que está nas suas mãos, chamado de Shiva Mudra, que você vai se aquietar, vai se interiorizar, vai diminuir o ritmo interno e vai se perceber melhor. Faça mais alguns ciclos respiratórios amplos, profundos, com essa atenção totalmente voltada para as suas mãos, para esse momento do Mudra. E ainda com a atenção no Mudra, nós vamos passar ao Jnana Mudra. Se for dia, se estiver claro, como está agora acontecendo nessa aula, polegares e indicadores unidos e as palmas das mãos ficam voltadas para cima. Se você for fazer essa aula no período da noite, após as 18 horas, as palmas das mãos ficam voltadas para baixo. Tudo bem? Surya Jnana Mudra, Chandra Jnana Mudra. Os olhos permanecem fechados e você vai começar o seu pranayama com respiratório alternado. Então, para quem já conhece a nomenclatura, Nadi Shodhana Pranayama, já comece esse pranayama. Quem não conhece, a mão direita, o dedo médio da mão direita vai tampar a narina direita. E eu vou inspirar pela esquerda. Vou pausar com o ar nos pulmões e quando for soltar o ar, eu vou tampar a esquerda e soltar o ar pela direita. Quando precisar inspirar, eu inspiro pela direita. Retenho o ar, troco e exalo pela esquerda. Então você só vai trocar a narina quando estiver com o ar retido nos pulmões. Nunca quando você estiver sem ar. A partir do momento que ficou mais fácil, ficou mais confortável essa troca de narina em atividade, você vai colocar ritmo. Então vai contar o tempo de inspiração mentalmente, óbvio. Vai parar com o ar 2 vezes esse tempo
troca e solta o ar no mesmo tempo da inspiração. Então, eu fiz em 6 tempos. Inspirei em 6 tempos, reti o ar 12 tempos e soltei o ar no mesmo tempo da inspiração. 6, 12, 6. Obviamente, você vai dentro do que é confortável para você e aos pouquinhos vai tentando galgar outros patamares aí de tempo, tá bom? Então, durante esse processo de inspirar por uma narina, reter o ar, exalar pela outra, você está estimulando os canais energéticos do seu corpo, que são chamados de nadis. Então pode continuar o pranayama enquanto eu vou falando um pouquinho sobre ele. Essas nadis são responsáveis por transportar a energia do seu corpo. Então, assim como as nossas veias, né, nossas artérias que circulam o sangue, as nadis, esses canais energéticos vão transportando energia, vão transportando prana pelo corpo. Então imagine que você tem milhares de nadis e essas nadis o tempo todo estão ali movimentando energia dentro do seu corpo. Quando a gente fala de limpeza, a gente não fala só de limpeza externa. Então essa limpeza ela tem que acontecer internamente. Esses canais energéticos, eles podem ficar entupidos, podem ser pressionados, comprimidos, e quando acontece isso, o fluxo de energia diminui, assim como as artérias. Dependendo da sua alimentação, você pode deixar essas artérias mais sujas, mais entupidas, mais obstruídas. A mesma coisa acontece nesses canais energéticos. E essa intoxicação, essa obstrução, esses detritos tóxicos que tem nesses canais energéticos podem ser de diversos níveis. O mais denso, que é através da alimentação, hábitos, né, de bebida alcoólica, de consumo de drogas, até algo muito mais sutil, porém muito mais, digamos que mais difícil de limpar. Porque as outras coisas é só a gente eliminar ou diminuir. Mas a parte emocional e mental é um pouco mais difícil de administrar. Então, emoções mais pesadas, emoções mais densas, pensamentos que não te conduzem para o estado de expansão de consciência, do processo evolutivo, num caminho de mais positivo, acaba sujando o nosso corpo, acaba sujando esses canais energéticos. Então a ideia é que a prática agora, junto com o pranayama, mais as técnicas de limpeza que são chamadas de kriyas, a gente consiga proporcionar essa limpeza desses canais. Tudo bem? Assim que você soltar o ar pela narina esquerda, que foi a narina que você iniciou o pranayama, você vai cessar esse pranayama e vai começar o Kumbhaka Bandha Pranayama. Kumbhaka Bandha Pranayama com ritmo 1, 4, 2. Inspira em um tempo, movimentando a cabeça para trás. Retém o ar. A ponta da língua vai pressionar o palato mole, a região macia perto da garganta. Fica com ar 4 vezes o tempo da inspiração. Precisou soltar o ar, descomprime a língua do palato. Em 2 vezes você vai soltar o ar, levando o queixo até o alto do peito. Quando você estiver sem ar, o tempo de retenção sem ar é bem curtinho. É o tempo de fazer a sucção do abdômen e a contração dos músculos do assoalho pélvico. Então, ficou sem ar. Puxa o abdômen e contrai os músculos do assoalho pélvico. Essa retração estática, ela vai auxiliar daqui a pouquinho nas movimentações abdominais. Nós vamos fazer mais 2 minutinhos desse pranayama. O ritmo não é um ritmo tão simples, já é um ritmo mais avançado. Porém, você não precisa inspirar em 10 tempos. Você pode inspirar em 5, fazer a retenção em 20, soltar o ar em 10. Se mesmo assim ficar desconfortável, inspira mais rápido em 4, retém 16, solta o ar em 8. A pausa sem ar ela é bem curtinha, vai dar mais ou menos a metade do tempo da sua inspiração. É só o tempo do queixo chegar no peito,
o abdômen se succionando para trás e para cima e você contrair os músculos do assoalho pélvico. Só mais um minuto, meninos. Finalizando a sua última retenção sem ar, nós vamos passar a próxima parte da prática, que vão ser os crias. Eu vou ensinar as 3 fases: estática, dinâmica e circular. Então você vai tentar fazer as 3. A última é um pouquinho mais difícil, exige mais tempo, pode ser que não aconteça nada hoje e não se preocupe com isso. Tá? Então a gente está aqui para ensinar e para que você se estimule a evoluir dentro da prática do yoga no dia a dia. Nós vamos ficar em pé, tenta ficar em pé sem o auxílio das mãos. Eu vou deixar bem a região do abdômen, que é onde você precisa observar para fazer as movimentações, tá? Então a gente vai deixar os pés na largura dos quadris, os joelhos semiflexionados, as mãos vão pressionar as pernas próximas às virilhas. Eu vou inspirar, meu abdômen vai para frente, vou expirar, ele vai para trás, eu vou ficar sem ar e vou fazer a primeira sucção do abdômen de forma estática. Fiquei pouquinho tempo, é só para você entender. Eu inspiro, ele vai para frente. Eu expiro, ele vai para trás. Fico sem ar e aí sim eu faço força para puxar para trás e para cima. Você vai fazer isso umas 3, 4 vezes para entender, para o seu cérebro entender qual é a ordem que você vai ter que levar para o abdômen. Depois, você vai fazer as movimentações dinâmicas. É o mesmo processo, só que agora sem ar. Você vai soltar e puxar. Soltar e puxar. Sempre sem ar. Tá? Eu vou fazer e daí você vai observar e depois vai tentar reproduzir. Vai fazer assim, ó. Fiz poucas movimentações, com bastante intensidade, e isso é o mais importante. Podia fazer um monte de movimentações mais rápidas, mas perder a qualidade. Então eu prefiro que você preze pela qualidade. Tudo bem? Faz isso mais umas 2, 3 vezes e depois nós vamos passar a movimentação circular, que pode ser que hoje você não realize. E não se preocupe com isso, tá bom? Faça mais um ciclo e a movimentação circular, só para que fique gravado na sua retina, o seu cérebro tente entender o que você vai fazer e depois tentar mandar ordem para os músculos abdominais.
Inspirei, expirei, fiquei sem ar. Isolei o músculo central do abdômen e fiz com que essa musculatura fizesse um movimento circular. A forma mais fácil de treinar. Faz a retração estática e pressiona a mão em uma perna e depois na outra. Em uma perna e depois na outra. Pode ser que você não sinta nada, mas aos pouquinhos você vai começar a perceber melhor essa musculatura. Tudo bem? Então faça só mais um ciclo da dinâmica, ou se você já dominar a circular, obviamente faça circular. E assim que finalizar, já desenrola a coluna vertebral, fica de lado, você vai precisar só desse espaço, mais nada. E a gente vai fazer uma anteflexão, que é o Padahastasana. Eleve bem os braços, traciona bem a coluna vertebral, estende bem os cotovelos, encaixe bem os quadris, o abdômen. E quando você soltar o ar, joelhos bem estendidos, você vai descer o tronco à frente. Solta os braços, solta a cabeça, respire naturalmente. Tente manter o peso distribuído entre os dedos dos pés e os calcanhares. Mais 30 segundos. Solta o ar, avança um pouquinho mais. Mais 15 segundos. Chegue no ponto máximo. Daqui, você vai flexionar os joelhos, calcanhares elevados, senta sobre os calcanhares unidos, joelhos unidos, coluna retinha, encaixa bem os quadris. Se for possível, os olhos fechados, isso é um equilíbrio na ponta dos dedos dos seus pés. Nas mãos você pode colocar um mudra, esse é o Pushpakuta Mudra. Une a base, a lateral das mãos, e as mãos ficam nesse formato de conchinha. Posso deixar aqui ou apoiado sobre as minhas pernas. Tenta manter o olhar fixo à frente ou os olhos fechados. Mais 15 segundos. Você vai se sentar e passar ao Vajrayasana. Ó, as mãos, pontinha dos dedos das mãos ao lado dos quadris, inclina um pouquinho o tronco para frente e você vai tirar os seus pés do chão. Os pés podem sair bastante do chão e manter os joelhos flexionados. As pernas podem ficar paralelas ao chão ou você pode manter os joelhos bem estendidos. Nós vamos ficar 20 segundos a partir de agora. Você percebe, estendi o joelho, começou a tremer muito, levei muito peso para a lombar, flexiona. 10 segundos. Se você estendeu, flexiona, volta as plantas dos pés no chão, abraça as pernas, puxa os ombros ligeiramente para trás, você está em Sushumnasana. E aqui a gente vai fazer um pouquinho de Bhastrika, que é o respiratório acelerado. Então a gente vai começar o respiratório acelerado. Tenta levar bastante consciência para o abdômen. Você inspira e expira com bastante intensidade, com bastante velocidade, se for possível.
Solta todo o ar devagarzinho, vai levando o queixo até o alto do peito. Fique sem ar o máximo que você puder. Quando você precisar inspirar, retorna a cabeça no prolongamento da coluna. E eu vou ensinar como faz a invertida sobre a cabeça. E você só vai fazer a invertida sobre a cabeça se efetivamente você sente conforto, estabilidade, confiança para realizar essa invertida. Caso você tenha dúvidas, caso você tenha receio, caso você não esteja entendendo o que é para fazer, eu sugiro que você fique no preparatório ou me mande uma mensagem para a gente conversar sobre a invertida. Eu vou mostrar o preparatório e depois eu vou mostrar como monta a invertida sobre a cabeça. Eu vou falar enquanto eu estiver fazendo a invertida. O ideal é que você não fale, que você continue respirando. Então eu vou colocar até mais força nos meus braços do que o ideal. Eu vou estar quase sem a cabeça no chão durante a invertida para poder falar o que tem que ser feito, tá? Mas não é aconselhado falar enquanto está na invertida. Tudo bem? Você tem que respirar, se concentrar e entender o processo da invertida. Então, ó, você vai passar as pernas para trás. O preparatório, você vai sentar sobre os calcanhares. Vai fazer a mesma coisa como se fosse fazer invertida sobre a cabeça. Vai medir o antebraço dos seus joelhos para frente e deixar as palmas das mãos no chão. Cotovelos nas mesmas linhas, na mesma linha dos seus ombros, palmas das mãos no chão. Os dedos dos pés, ó, vão flexionar e você vai deixar os dedos dos pés no chão e daí você vai estender os joelhos. Esse é o preparatório de uma invertida, por exemplo, sobre os antebraços, mas eu dou para que você tenha mais força nos braços, ombros, trapézios e não sobrecarregue a cervical. A invertida sobre a cabeça, a gente faz a mesma medição, só que ao invés de deixar as palmas das mãos no chão, a gente deixa os dedos das mãos entrelaçados e o alto da cabeça vai no chão. Não é a testa e não é mais perto da nuca, é o topo da cabeça. Imagina que você vai colocar um livro aqui no topo da cabeça e esse livro precisa ficar equilibrado. Então é este local que você vai colocar na cabeça. Vou fazer a invertida, tá? Então a gente vai medir um antebraço de distância dos joelhos para frente, vou entrelaçar os meus dedos e o alto da minha cabeça vai no chão. Enquanto eu estiver montando a invertida, eu não vou falar, para que eu possa fazer, obviamente, de uma forma melhor e depois, quando eu estiver mais estável lá em cima, eu vou falar um pouquinho mais. Medi alto da cabeça no chão, estendi os meus joelhos. Eu vou caminhar com os meus pés em direção à cabeça. E o meu quadril, ó, perceba que ele vai para trás. Montei invertida, trazendo os joelhos pertinho do peito, tirando um dos pés do chão e depois o outro. Na hora de voltar, você vai tentar voltar da mesma forma. Flexiona, leva um pé no chão, depois o outro. Fica lá embaixo, sentado sobre os calcanhares, polegares elevados, pressionando a região entre as sobrancelhas. Muito bem. Então essa foi a nossa segunda aula. Espero que tenha sido proveitosa, que você tire bastante conhecimento das aulas e que você consiga aproveitar bastante cada uma delas. Para finalizar formalmente, pernas cruzadas, mãos no Shiva Mudra, os olhos fechados, uma respiração bem ampla, bem profunda.
Una os seus polegares, palmas das mãos em frente ao tórax e nos cumprimentamos. Swastika. Muito bem. Até a próxima aula, semana que vem, mais uma aula para vocês.